Deus, um povo, uma mesa. Um Deus, um povo, uma mesa. É o tema da nossa conversa essa noite. E me chamou a atenção para esse assunto algumas coisas que eu ouvi e venho ouvindo já durante algum tempo. A nossa cidade ela é marcada por uma triste característica e por um triste dado de suicídio. E essa semana a Fabiana me compartilhou uma carta de um jovem de 24 anos que cometeu suicídio. E ele deixou uma carta escrevendo sobre a sua angústia, não aqui em Botucatu. De onde que ele é? Você sabe? Eu não me recordo agora. Litoral. E um amigo que trabalha na Unesp, ele me chamou no WhatsApp e ele falou assim: mano, acabei de atender uma mulher e o filho dela de 18 anos morreu há 4 anos num acidente de moto, e o filho dela de 11 anos começou a falar em suicídio. Aí essa semana o irmão Wagner me chamou, ele é professor de pré-universitários, e falou assim: cara, pelo menos são 5 por ano que conseguem o suicídio e tantos outros que tentam. E aí a minha cabeça ficou em parafuso, porque não dá para entender e dimensionar a complexidade da mente humana. E aí nós nos perdemos tentando entender o porquê as pessoas se matam, e nós não discernimos as obviedades que somam e que fomentam e que fortalecem o movimento de suicídio na vida do outro e na nossa também. Então, pensando nisso, eu não quero tentar entender a complexidade que leva um suicida a cometer tal ato, porque não dá, até porque não tem objeto de estudo. Já foi. Então tudo são hipóteses, subjetividades, e você pegar subjetividades para entender a dimensão complexa de cada indivíduo é perfumaria, é tentar encher engradado com mangueira. Precisamos tratar das obviedades, das pontualidades e principalmente tratarmos das nossas dores quanto vivos. E um dado alarmante é: cada vez mais o suicídio vem acometendo pessoas mais novas. Então, quando eu ouço que um menino de 11 anos está falando de suicídio, eu estou pensando no meu filho Isaac, mais velho. E aquilo me tomou. E aquilo me tomou de uma forma que eu disse: se eu ficar tentando entender a cabeça de um suicida e não olhar para o meu filho, e o que eu estou fazendo para com o meu filho e com o meu filho, o risco dele entrar nessa estatística é muito grande. Nós estamos formando príncipes e princesas, mas estamos nos esquecendo de falarmos, de mostrarmos e de ensinarmos e de evidenciarmos e de inserirmos os nossos filhos e filhas num caminho de humanidade. Porque príncipe e princesa não se frustram, porque príncipe e princesa têm súditos, e o mundo não serve os príncipes e as princesas. Então, quando eu anuncio o evangelho da simplicidade, quando eu anuncio o evangelho da partilha, quando aqui na primeira igreja batista nós anunciamos o evangelho da subjetividade, do encontrar-se consigo mesmo,
para descobrir quem você é, para você assumir a sua identidade. Com essa identidade, você de forma simples servir ao outro. Eu estou tratando diretamente de questões que dão sentido à vida sua e dos seus filhos. Porque a angústia de quem comete o suicídio é senão falta de sentido para viver, um vazio tão grande, um descontentamento com a vida, que ele pode estar dormindo em berços de ouro, mas o vazio não passa. Por isso, quando nós falamos de um Deus, de um povo e de uma mesa, eu estou tratando diretamente de sintomas que estão adoecendo a sociedade. Mas eu não tenho como tratar a sociedade, porque a sociedade não quer me ouvir. A sociedade não quer ouvir um pastor. Mas a igreja se encontra todo domingo para ouvir a voz de Deus. Então, quando nós nos reunimos, é para nós sermos tratados na nossa humanidade. É para que a gente aprenda a servir. É para que a gente aprenda a se doar. É para que a gente encontre um sentido na vida em Jesus de Nazaré. É por isso que somos chamados cristãos. E cristãos servem. Cristãos têm o seu prazer de vida no servir. O apóstolo Paulo diz assim: agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus, ele diz que nós somos chamados a servirmos. Por isso, que vida nós temos mostrado às futuras gerações? A você pai, a você mãe, a você vó, que vida você tem inspirado ao seu filho? E eu quero abordar esses 3 temas para nós acalmarmos e direcionarmos os nossos corações e inspirarmos os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, as crianças, aqueles que estão angustiados, porque o mundo geme, o mundo está doente. E aonde está a igreja? No monte fazendo campanha. Nós somos chamados a curar a dor do mundo, ser sal da terra e luz desse mundo em trevas, mas uma luz do Evangelho que é libertador. Libertador do quê? Desse vazio no sentido da vida, e trazer sentido à vida. Rubem Alves vai dizer: quer curar-se da depressão? Mergulhe na dor do outro. O filósofo Celso, do século II depois de Cristo, ele tem um pequeno fragmento teológico que ele diz assim: a igreja no início do primeiro século era uma facção. Por quê? Porque era um grupo pequeno, de um bando de maluco que ouviu falar de um tal de Nazareno e começou a seguir esse tal de Nazareno. Era uma religião muito pequena, insignificante, mas com o passar do tempo ela foi crescendo, e conforme ela foi crescendo, ela foi se fragmentando. Ela foi se fragmentando. Por quê? Porque a verdade começou a ser fragmentada em mesas como vocês estão sentados, e as mesas começaram a brigar uma com a outra pela verdade. E quando há uma briga pela verdade, as mesas já não fazem mais sentido estar num único lugar, porque o que importa é a sua mesa. Perdeu-se a essência do nome cristão. Dito isso, Aristóteles tem uma outra frase, e a frase de Aristóteles é: um governo molda a Deus conforme o seu governo deseja. Vou dizer de novo: um governo molda a Deus conforme o seu governo deseja.
monoteísmo, nós dominamos o mundo. Com o monoteísmo, ou seja, adoração a um único Deus, nós dominamos o mundo, e eu vou explicar. E eu peço muita atenção para você não se perder, porque até eu corro o risco de me perder aqui. Se eu me perder, imagina você. Então, a sua agenda de amanhã, deixa para amanhã. A treta de hoje no almoço, esquece lá. Concentra aqui. Se possível, responde o WhatsApp depois também. Ano 13 a.C., César Augusto, imperador, ele baixa um decreto na cidade de Roma muito interessante. Ele diz assim: agora eu, o imperador, me declaro maximum pontificum. Maximum pontificum. Eu sou a pessoa central. Tanto que César, ele conseguiu feitos fantásticos. Ele estabeleceu a previdência pública na cidade de Roma, fundou cidades, sistema de esgoto. Ele conseguiu a façanha de comandar todos os exércitos de Roma, todos, e ele concentrou nele o poder. No século III, seu sobrinho neto, Constantino, estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. O Império Romano crucificou a Jesus em forma de tortura e um cala-boca político. Mas 300 anos depois, esse mesmo império declara Jesus Cristo seu Deus e impõe Jesus Cristo a todas as cidades que Roma dominava, meio mundo da época. Por quê? Porque Constantino era bonzinho, porque Constantino era piedoso, porque Constantino se converteu, porque Constantino conheceu a misericórdia. Óbvio que não, pessoal, óbvio que não. Dá-me o monoteísmo e dominarei o mundo. Se o tio dele disse que existia um máximo pontífice na terra, Constantino inteligentemente disse: agora que o meu tio morreu, tem uma voz na terra. Quem é? Ele. E nada melhor do que o exemplo de Jesus, o Deus na terra. E daí se estabelece o pontificado da voz de Deus na terra. Então agora todo mundo só tinha que ouvir uma voz. Qual a voz? A voz da igreja e a voz do Estado. Deus nos livre de um Estado cristão, porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com os poderosos. Jesus não tem nada a ver com uma imposição de fé certa. Mas com um monoteísmo, nós dominamos o mundo. O que isso tem a ver, pastor, com o suicídio da galera lá do começo e com esse tema da mensagem? Tudo. Porque a partir do momento que nós achamos que nós temos um Deus certo, nós nos tornamos exclusivistas. E nada pior para um cristão do que ele se tornar exclusivista. Porque qual Deus que é certo? O dele, e o resto está tudo errado. Ah, pastor, o senhor está dizendo que todos os deuses estão certos? Não estou dizendo que todos os deuses estão certos. Não estou dizendo que todas as religiões estão certas. Eu só estou dizendo que a mesa de Jesus é uma mesa chamada tolerante, de respeito. A religião de Jesus de Nazaré não é uma religião que busca suprimir a voz das demais. Quantas vezes você viu Jesus entrando no templo pagão e dizendo que aquele pessoal estava errado? Quantas?
Roma era a cidade mais politeísta existente. Por quê? Porque ali se instalavam todos os templos de todos os deuses, principalmente os deuses gregos. E você acha que os imperadores no século I, no século II, III e IV perseguiram a igreja porque a igreja falava de Jesus? Pega esses caras que estão falando de Jesus. Por quê? Porque aqui não pode falar de Jesus. Óbvio que não. Os cristãos eram perseguidos porque eles pregavam uma mensagem de libertação da consciência, contra toda forma de opressão, de subjugamento, de escravidão da raça, de diminuição do indivíduo. Onde a mensagem cristã chegava, ela libertava, e quando ela libertava, ela colocava os oprimidos em revolta com os opressores. E é por isso que o Estado, e é por isso que os impérios oprimiam e perseguiam a igreja, porque a igreja estava libertando as consciências dos oprimidos. Porque Deus não é um Deus exclusivo. Então, quando nós dizemos um Deus, nós não estamos dizendo o Deus certo, nós estamos dizendo de um Deus universal, que nós não temos a dimensão para colocá-lo dentro das nossas caixas teológicas, dogmáticas e doutrinárias. Não significa que nós não temos doutrinas, não significa que nós não temos dogmas, não significa que nós não temos crenças. Nós temos. A primeira igreja batista em Botucatu celebra da maneira que vocês estão acostumados aqui. Nós celebramos, nós cantamos, nós adoramos. Isso são todas as nossas dogmáticas, as nossas liturgias. Isso é normal, isso é natural e necessário. Só que nós não temos a verdade absoluta sobre Deus. Esse não é o jeito certo de Deus, e os outros estão todos errados. Simplesmente é o nosso jeito. Então, quando nós dizemos há um só Deus, Salvador, nós não estamos dizendo de um Deus exclusivista. Nós não estamos dizendo de um Deus segregador. Nós não estamos dizendo de um Deus que diz assim: ó, eu estou aqui, quem não me ouve, bau, bau. Quantos aqui gostam do mar? Pode levantar a mão. Eu sei, eu conheço vocês. É nós, né? Água salgada, pé na areia, água de coco. Só. Diogo Nogueira, né? Vocês lembraram? Quem conhece Diogo Nogueira? Então, eu amo o mar. E mar me remete paz. Mar me remete profundidade, soberania. Mas se você falar assim para o pessoal na Índia, vítima do tsunami em 2000 ou 2002, o tsunami, 2006, tsunami na Índia, 2004, 2004, o que o mar representa para vocês? Medo. Meu Deus do céu, nem me fale mar, quando eu vejo uma onda, não é? Quem está certo? Porque sobre percepções e subjetividades não tem certo e errado. Tem mudança de consciência, tem arrependimento de pecados, tem mudança de vida, mas como isso acontece? É por isso que as Sagradas Escrituras vão dizer assim: Deus é Espírito. E depois, em outro texto, ela vai dizer que o Espírito sopra como quer, para onde quer, do jeito que quer. Piadinhas à parte, não dá para estocar o vento. Esse, pelo menos. Porque Deus não cabe, Ele é muito maior. Então, quando nós dizemos um Deus, nós não estamos falando de uma fé certa e de um Deus segregador. Nós estamos falando de um Deus que é sobre tudo, que é sobre todos,
e que nós o percebemos aqui dessa maneira. E é por isso que eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro dos Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 26. Gálatas 3, versículos a partir do número 26, nós vamos ler até o 29. Vai ser projetado aqui, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que texto maravilhoso! E tendo tudo isso que eu disse como introdução, há sempre o medo de nós ensinarmos os nossos filhos a fé certa, o jeito certo, a maneira certa, mas pouco inspiramos quanto a Deus de verdade. Nós precisamos de um encontro com Jesus para sermos tocados, como foi o pai Abraão. Todos sabem que Abraão, antes de se chamar Abraão, chamava Abrão. No hebraico, esse Abraão vem com um H, então fica Abraham. E na literatura hebraica, o H, ele tem uma conotação feminina. E ele é usado comumente para conotações femininas. Abraão, depois que teve o H colocado no seu nome, você pode ler isso em todo o Velho Testamento, onde se cita Abraão. Antes de se tornar Abraão, Abraão era um péssimo marido. E depois de se tornar Abraão, ele tem colocado em si, por Deus, na simbologia da poesia rabínica, claro, a plenitude de Deus de ser um ser completo. Abraão recebeu um lado feminino dentro da poesia rabínica. Lado feminino no sentido de sensibilidade, humanidade, discernimento a respeito das percepções da vida. Quando nós somos tocados por Deus, nós recebemos também esse H, mas agora de uma outra forma, porque em Cristo Jesus não há homens nem mulheres, mas nós recebemos a plenitude de Jesus, para nos tornarmos os humanos que Deus deseja que sejamos, ser humanos completos, não perfeitos, mas completos, onde o vazio já não habita mais, mas agora são preenchidos por essa plenitude colocada pelo Espírito. Quando nós discernimos quem é Deus, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus de Nazaré, nós nos tornamos um outro tipo de gente, que já não olha mais homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, mas começa a olhar a humanidade como um todo. E Deus, como Pai de todos, olha a especificação que Paulo dá no versículo 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Paulo está se referindo às promessas aos judeus, mas agora ele estende a todos os gentios.
Paulo, você é maluco, Paulo, seu liberal, seu herege, você está dizendo que agora quem não é judeu agora tem acesso às promessas? Estou dizendo isso sim. Paulo, você está dizendo que quem não é descendência de Abraão tem acesso a Deus agora? Isso, porque não há povo certo, não há um povo sagrado, não há um povo sagrado. Você me desculpa te tirar do seu castelinho de Torre de Marfim, mas orar por Israel não traz bênçãos para a sua vida, não. Engodo. Já viu igreja com bandeira de Israel? Idolatram a nação de Israel. Isso é fruto de uma teologia chamada teologia sensacionalista, dispensacionalista. O que é isso? Não tem em Jesus a figura hermenêutica da compreensão dos tempos, mas olham para Israel e olham para Jerusalém. Então, Israel e Jerusalém é a chave hermenêutica da vida deles, e tudo que eles leem nas Sagradas Escrituras se baseia em Israel e Jerusalém. Jesus ressignifica, Jesus diz: derrubem esse templo, eu vou construir outro. Jesus se refere ao templo de Davi, 45 anos para ficar pronto, eu vou reconstruir outro em 3 dias, porque agora a santidade de Deus habita nele, ele é a chave hermenêutica, não é Israel, não é Jerusalém. Então não há um povo sagrado. Povo sagrado e povo santo são aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Da onde? Do Brasil, a Índia, ao Japão, a África. Não há um povo, existe uma família, e uma família chamada família humana. Nós precisamos ensinar as futuras gerações a não serem exclusivistas e segregacionais. Tristemente eu compartilho um testemunho de uma igreja cristã aqui da cidade, onde os filhos dos crentes segregavam os filhos dos católicos na hora do intervalo. Por quê? São idólatras. Mas essas crianças ouviram isso aonde? No berço, no ninho de jararaca chamado igreja evangélica brasileira, que forma víboras, que sai picando o mundo com o veneno da segregação e com o veneno do preconceito, dizendo: vocês não são, vocês não são, vocês não são, vocês não são. O remédio para essas víboras é o sangue do Cordeiro, que diz assim: agora em Cristo Jesus, vocês que não são, passam a ser. Vocês que não eram, agora são. Vocês que eram rejeitados são acolhidos. Vocês que eram desprezados agora são acolhidos. Vocês que eram tidos como escória, agora vocês são chamados meus amigos. Esse é o povo de Deus, um povo que compreende que os irmãos em Jesus são todos aqueles que são humanos. As nossas crianças precisam ser inspiradas. Sabe por quê? Eles vão se frustrar com a igreja. Eles vão se frustrar com o pastor. Eles vão se frustrar com o professor. Eles vão se frustrar com os amigos. Eles vão se frustrar. Mas triste, lamentável, serão aqueles que desacreditam da humanidade. Triste é para aqueles que desacreditam da humanidade. Por isso nós precisamos ser um sinal para os nossos filhos de que a humanidade ainda vale a pena, amém? De que a humanidade ainda não se perdeu, amém? De que a humanidade ainda existe dentro de cada um de nós. E como que nós fazemos isso, queridos? Inspirando
que Jesus é o Deus de tudo e o Deus de todos. Isso não significa que tudo pode, isso não significa que está tudo muito bem, que fazemos vistas grossas aos nossos erros, aos pecados. Isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é de uma base estabelecida por Jesus de Nazaré, que nos inspira a tais pensamentos. Jesus conta uma parábola em que o rei prepara um banquete e manda chamar os convidados. E os convidados dizem: nós não vamos. Nós não vamos. E recebendo de volta o X9, o cara do recado, ele falou assim: os caras não quiseram vir. Ele falou assim: então beleza. Saem pelas ruas da cidade, peguem quem? Os que pensam como a gente, peguem os que são igual a gente, peguem os que se vestem como a gente. É isso que Jesus fala na parábola? Não. Ele fala assim: peguem todos os mendigos, peguem todos os leprosos, peguem todos os doentes e tragam para o banquete. O que Jesus está ensinando? Se dentro da tradição judaica a doença e a pobreza eram sinônimos de maldição de Deus para com eles, agora Jesus está dizendo assim: não há ser humano amaldiçoado, há ser humano esquecido, e todos são convidados à mesa do banquete, porque não há um povo, há uma raça. Essa raça é chamada raça humana, filhos do Deus vivo. Todo ser humano, diz a Constituição dos Estados Unidos, né? A declaração de independência ou Constituição dos Estados Unidos? Eu vou me confundir agora, mas beleza. Diz assim, que todo ser humano é digno de ser tratado com humanidade e de buscar e conquistar a sua felicidade. Todo ser humano. Por isso não há um povo, porque não há um Deus. A pessoa se corta nessa parte da minha mensagem, não há um Deus. Por isso que se você dormir aí, você vai ficar só com essa parte. O pastor falou que não há um Deus. O pastor é idólatra? Não. Não há um Deus no sentido exclusivista. Deu para entender essa diferença? Não há um Deus no sentido de Deus certo. Não há um Deus no sentido do Deus que salva um e mata outros. Não há um Deus que pretere uns e abraça outros. Não há um Deus nesse sentido. Há um Deus que salva e redime toda a humanidade. Ele é maior do que qualquer compreensão de qualquer religião espalhada sobre a face da terra. Não há um Deus, não há um povo, e não existe um local. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos os templos vivos de Deus. Nós somos a morada. Já diria Marcos Almeida, Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Me fez morada, eu sou casa, lugar de Deus, que não está lá, mas que mora aqui dentro de mim.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos que Deus mora dentro deles, e Deus precisa primeiramente morar dentro de cada um de nós. Pastor, Deus mora em mim, amém. Se você ensinar isso para o seu papagaio, ele vai falar também. Porque o que faz Deus habitar em nós não é uma oração confessional no momento de culto, mas é uma oração feita de coração e entrega total para que Ele habite dentro de você. E isso pode acontecer durante uma oração confessional no momento de culto, óbvio, mas não significa e quando esse Deus habita em você, a humanidade que nós cantamos, acho que na segunda música, de um Deus que não teve por orgulho ser a Deus, mas se fez em forma humana, esse movimento passa a acontecer dentro da gente também. Então nós começamos a nos ver como Jesus se viu, homem, gente. E nós vamos ensinar as futuras gerações a se verem como homem, gente, e não príncipes e princesas do Senhor. Mas como gente. E essa nossa humanidade vai nos fazer encarar a vida, como diria a banda profética do Rapa, que diz que a vida é dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas que é boa de se viver em qualquer lugar, porque Deus é tudo em todos, e por mais que nós corramos dele, Ele vai estar lá, e por mais que a gente fuja dele, fuja das celebrações comunitárias, na onde nós estivermos, você vai saber que Ele está lá. E esse amor te constrange. E é esse amor que te faz dobrar os joelhos e dizer assim: para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É por isso que o movimento comunitário de congregar, ele não é por causa do local, mas ele é por causa da habitação de Deus em nós. E porque Deus habita em nós, nós necessitamos de sermos completos com essa comunhão, e não por causa do local. Por isso que também não faz sentido o movimento já cansativo e que já me encheu a paciência dos desigrejados. É porque eu sou igreja. Ah, porque eu não preciso de ir no culto. Ah, porque já deu. Não é. Se você lê a Bíblia, você percebe e aprende que não é. Você pode ser templo, mas você não é igreja. Por quê? Porque onde o Espírito habita, ali a comunhão. É o que Jesus orou em João capítulo 17. O que ele diz em João capítulo 17? Senhor, eu não os peço que tire do mundo, mas que os guarde do mal. Habitando eu em ti, como eu em ti, tu em mim, o Senhor habite neles, e que o Espírito habite neles. Ou seja, se Deus é esse Deus da comunhão, como pode alguém que é habitado por Deus viver sozinho? Isolado? Nós precisamos inspirar os nossos filhos quanto à importância da comunhão, e não a importância do local. Então não é ir à igreja, mas é estar com os irmãos. Não é vir ao culto, mas é celebrar com os irmãos. Porque esse Deus, queridos, Ele não é exclusivo, porque esse povo também não é exclusivo. E o local é o mundo.
Quando nós entendermos isso, nós vamos parar de culpar a Deus. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que a nossa vida é feita de escolhas e que você decide. E você vai parar de culpar a Deus. Porque você vai assumir a sua humanidade. Você vai estar diante dos seus erros e você vai ver que Deus não tem nada a ver com isso. E Ele vai deixar de ser uma muleta para você ficar dando desculpa para as coisas ruins que acontecem na sua vida. Você vai começar a entender que coisas boas e coisas ruins acontecem com o crente, com o ateu, com o católico, com o pai de santo, com o dono da mesa branca. Agora, você vai discernir a voz do vento suave falando com você quando você estiver dentro da caverna, como ouviu Elias. Essa é a diferença. Harold Kushner, um rabino da escola conservadora de Israel, ele diz assim: que os médicos têm a obrigação de curar. Obrigação no sentido de missão, né? Não no sentido de obrigatoriedade, mas de missão. E Deus não. Deus é o Paráclitos. Deus é o Consolador. Ele é fiel. E você pode ter certeza que no alto da montanha, no fundo do mar, no mais longe que você puder correr, Ele vai estar do seu lado. Seja a intempérie que você estiver passando, você não vai estar sozinho. Seja a luta que for, Ele não vai te abandonar. Quando nós entendemos isso, nós paramos de culpar a Deus e somos consolados por essa presença santa. E Ele deixa de ser uma muleta. E é nesse sentido que Carlos Marcos diz que a religião é o ópio do povo, porque é uma muleta, é um apêndice que a gente se apega para dizer, é da vontade de Deus. Isso rouba a nossa humanidade, isso rouba a nossa percepção da vida. E aí nós começamos a questionar por que pessoas boas morrem, por que crianças são atropeladas e abusadas, e nós começamos a colocar em Deus a culpa de todo o mal que o ser humano escolheu fazer. Para finalizar, recorro ao profeta Jeremias, que escreveu 2 livros, bom, atribui-se a ele, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Jeremias diz: Israel, vocês estão se esquecendo de Deus, e o povo diz: nós temos Deus, Jeremias, o Deus certo, nós temos a fé certa, somos o povo eleito. E Jeremias diz: vocês estão se esquecendo dos pobres, das viúvas, e o governo está oprimindo os necessitados. E o povo diz assim: fica quieto, Jeremias, nós temos Deus, Jeová Jireh, o Senhor dos exércitos. E Jeremias diz assim:
vocês estão se perdendo dos caminhos que o Senhor estabeleceu. A Babilônia está se tornando mais forte do que vocês. E o povo diz o quê? Nós temos o Deus certo, nós somos o povo certo, e esse é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Aí você lê Lamentações. Um atropelo da Babilônia para cima de Israel. Israel é levado como cativa da Babilônia. Crianças são mortas, mulheres são abusadas e estupradas, homens feitos de escravo. O que Deus está querendo com isso? Deus não! Vocês escolheram não seguir os caminhos da vida. Não é Deus punindo, é ação e consequência. Aquilo que o homem planta, ele colhe. É simples. Os caminhos de vida são amor, paz, humildade, serviço, humanidade. Mas o homem escolhe status, dinheiro, posses, soberba, arrogância, a minha agenda, as minhas prioridades. Aí depois a casa cai, o bicho pega, se desmonta para qualquer preço para fechar a conta. Ai, deixa eu ver o que Deus está querendo comigo, me mandando essas coisas. Eu quero concluir toda essa minha reflexão dizendo que a vida passa pelo tripé de um Deus que é sobre tudo e sobre todos, de um povo chamado raça humana e de um lugar chamado mundo. E nós precisamos exalar esse bom perfume. Nós precisamos exalar a mesa da comunhão. Romanos capítulo 14. No que depender de vocês, no que depender de cada um de vocês, busquem a paz com todos. Eu adotei uma filosofia de vida: viva e deixe viver. Eu estava no SESI, e aí encontrei um rapaz lá, e o rapaz falou: rapaz, eu caí um tombo, quebrei o braço. Eu falei: e aí, mas e aí, o que você está fazendo? Ele falou assim: nada. Eu falei: mas você já tirou o gesso? Tirei. Aí ele falou assim, eu falei: mas e a fisioterapia, você não vai começar? Ele falou assim: não, estou fazendo em casa. O braço dele só aqui, ó. Eu falei assim: mas faz quanto tempo? Ah, foi em janeiro, começo de janeiro. E o braço só aqui, ó, parecendo uma balaústra. Eu falei: quanto que você consegue dobrar o braço? Ele falou assim: ó, tudo isso aqui, ó. Eu falei: e fisioterapia? Não, estou fazendo em casa. Eu falei: está colocando gelo? Ele falou assim: não, gelo dói muito, eu ponho na água quente. Eu tive 4 lesões no joelho, fui tratado por fisioterapeuta, médico de esportes, todo mundo sabe que gelo é anti-inflamatório e ajuda no processo de desinflamação e tal. Mas aí eu pensei: viva e deixe viver. Eu falei: tá certo. Não, tá certo, beleza, Deus te abençoe. Eu vou ficar convencendo o cara de que ele tem que fazer gelo, e porque o cara ficou com uma convicção, tipo assim: não, água quente. E eu falei assim: quer saber, bicho? Viva e deixe viver, tá certo, faz água quente mesmo, Deus te abençoe na água quente, e vai na paz, vai dar tudo certo, não sei como, mas vai. Então, nós vamos seguindo, nós vamos ensinando, e se alguém quiser ouvir, vem. E se alguém chegar para mim: não, pastor, mas eu recebi vários milagres, várias curas, porque... Amém, cara, quem sou eu para questionar a sua fé? Eu simplesmente quero inspirar e cogitar um caminho diferente, um caminho de inspiração a respeito da vida, da mesa. E eu quero convidar você a participar dessa mesa. Efésios capítulo 2. Você abre aí. Marca no seu celular aí, se você tiver no seu smartphone. Marca aí esse texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: a nova humanidade em Cristo.
Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem é de Jesus não faz barreira, muro não, segregação não, porque Ele destruiu toda a barreira, destruiu o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentil e judeu, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Qual corpo? A igreja, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no nome do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus de Nazaré. A mesa está posta, não há mais ninguém longe. Na igreja de Jesus não existe desviado. Existe alguém que está com um probleminha no ouvido ou na visão, que parou de enxergar e de ouvir, por isso não consegue ouvir a voz do pastor chamando e não consegue enxergar o caminho de volta. Nessa noite, que o Senhor abra os teus ouvidos e os teus olhos, para que você venha até a mesa da comunhão, selada e estabelecida pela cruz de Jesus de Nazaré, a centralidade da mensagem cristã. Todo aquele que nega a cruz, nega o Evangelho. Todo aquele que nega a cruz, nega o Evangelho. E todo aquele que nega o acesso à cruz, nega Jesus Cristo. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você à mesa da comunhão, à mesa da partilha, a mesa onde todos são chamados, a mesa onde ninguém é excluído, esquecido, colocado de lado, mas onde você encontra perdão e graça. Sabe, irmãos, e eu oro mesmo para que essa mensagem incendeie o seu coração, para que você seja a boca de Deus onde você estiver, e principalmente para os pequenos que estão à sua volta, inspirando quanto à vida,
inspirando quanto à humanidade e mostrando para eles um caminho de vida, de esperança. E que nessa noite a mesa da comunhão acenda isso dentro de cada um de nós. Não se sinta excluído porque você não é. Não deixe de participar por causa dos seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não tenha sobre si e em seu coração a permissividade de se achegar à mesa. Não, eu vou participar da ceia porque eu estou ficha limpa. Não tá não, porque não há um justo sequer sobre a face da terra, não há ninguém que não peque. Aquele que diz que não tem pecado já é pecador, diz Tiago. Como que devemos nos achegar à mesa? Com o coração quebrantado e contrito, tocados pela graça e pelo sacrifício de Jesus na cruz. É por Ele, para Ele e por causa dele que nós estamos aqui, e Ele nos convida à mesa. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé, para receber os elementos, e receba com gratidão no seu coração, receba com temor e tremor em seu coração. Ore ao Senhor e comungue com a igreja.